Olá, sejam bem-vindos ao Visão de Mercado. Eu sou o Clayton, consultor de investimentos na área de Wealth Management, e hoje eu estou aqui com o Pedro para falar um pouquinho sobre o mercado com a gente, mostrar um pouco a visão Brasil, o resumo semanal principalmente. Vocês podem ver que hoje a gente está com o mercado aberto ainda, é de dia, Faria Lima um pouco movimentada por questão da Covid. Hoje é dia 9 de abril. E vamos lá, Pedro. O que você vê aí de resumo semanal pra gente, visão de mercado? Tudo bom, pessoal? Eu sou o Pedro Galdi, como ele me apresentou. A gente vai falar, como toda semana a gente fala aqui no Visão de Mercado, a gente vai falar o que aconteceu de importante nessa semana que termina hoje, né? E a gente sempre começa pelo exterior, né? Porque tem uma influência muito grande com a questão da nossa Bolsa de Valores, do nosso mercado financeiro, né? A gente começou a semana com a ata do FONC, toda uma expectativa do texto, né, dos dizeres da ata, sobre qual a postura do Jerome Powell sobre taxa de juros. E ele reforçou, né, aquela visão de que a economia não vai ter aumento de juros por um longo tempo. A meta deles, a busca deles e do governo é a criação de empregos. Não estão preocupados pontualmente com a inflação que está subindo não só lá como no mundo todo. Inclusive hoje saiu a inflação nos Estados Unidos em 2%, um pouco acima da média, mas eles entendem que essa inflação ela é pontual e lá na frente ela se esvazia. Na Europa, você tem alguns indicadores que se conflitam, né? Por exemplo, na Alemanha, em fevereiro, os pedidos para a indústria subiram 1,2%. Ao mesmo tempo, saiu a produção industrial do mesmo mês com queda de 1,6%. Como é que a gente explica isso? Na verdade, você tem o Covid-19 está fazendo um estrago muito grande na Europa. Então, o pessoal precisa se isolar, lockdown. Por exemplo, a França está em lockdown total, né? A Alemanha, tem algumas regiões que estão fechadas. E isso acaba, logicamente, prejudicando os dados de indústria. Da mesma forma como a gente vê os indicadores aqui no Brasil, alguns também se conflitam, né? Por exemplo, a criação de emprego, 401 mil vagas. Aí você pega a taxa de desemprego, 401 mil foi muito maior do que esperado. Aí você pega a taxa de desemprego, 14,2%. Quer dizer, como é que cresce o emprego se a taxa continua salgada? Então são coisas que se conflitam, né? O presidente Biden, nessa questão da Covid, que o fator fundamental para a economia mundial retomar é a vacina, né? A gente percebe nitidamente que existe uma carência de vacina hoje, nesse momento. O Biden, logicamente, os Estados Unidos, né, a grande potência, conseguiu se adiantar. A meta deles é vacinar toda a população em 2 meses e abrir a economia em junho. Se a gente considerar que você tem esse pacote de infraestrutura trilionário, a visão que a gente tem é que a economia dos Estados Unidos no segundo semestre, ela vai voar, até mais forte do que a China. A China, por exemplo, ela é uma grande fornecedora de imunizante para o mundo, né? Inclusive para o Brasil, a Coronavac, né? Eles tinham uma carga para mandar para o Brasil, só que o governo lá decidiu acelerar a vacinação da população, 540 milhões de pessoas. Então isso aí representa, não é um risco, vai atrasar tudo e se não tiver vacina, a coisa piora bastante, né? E, Pedro, só te interrompendo um pouquinho, acho que como curiosidade é interessante falar como que essa poderia ser a relação entre a reabertura de mercado lá nos Estados Unidos e principalmente essa alta demanda da China e o que pode impactar aqui no Brasil, tendo em vista que nós somos um país, né, exportador de commodities principalmente. Sim, o Brasil é um grande fornecedor de commodities para a China, seja carnes, seja minério de ferro, seja soja, enfim, né? Para nós, essa situação da China retomar é importante, né? É claro que se você pegar um porto e tiver contaminação, a coisa complica, né? Você tem atraso. Mesmo os Estados Unidos retomando, para o Brasil é bom, porque os Estados Unidos é um parceiro do Brasil comercial. Então, assim, para a nossa economia deslanchar, tem que ter vacina mesmo. Tem uma meta de vacinar 20% da população até metade do ano.
Mas isso é pouco ainda, né? O efeito rebanho, né? Não sei o quê. Você tem que vacinar 80% da população, porque você já sabe que muita gente não vai querer se vacinar, né? Mas enfim, para nós essa questão da retomada das commodities é importante, mas ela é inflacionária. Porque os preços estão subindo, a demanda está forte, e a gente está vendo na inflação, a gente vai falar até alguns indicadores de inflação, isso complica um pouco a nossa retomada econômica. Para fechar o exterior, saiu na zona do euro a taxa de desemprego, por isso eu falei que a zona do euro está complicada, né, 8,3%, e o Fundo Monetário Internacional soltou a revisão do crescimento do PIB global, né, e por conta da visão de que a economia dos Estados Unidos vai se recuperar forte, eles elevaram o PIB de 5,5% para 6% para esse ano. Que é uma bela recuperada se você olhar o ano passado, que o mundo caiu 3,3%. Isso lá fora, né? Sim. Agora a gente vai falar aqui dentro, né? Então saíram os indicadores de inflação, continuam vindo salgados. Saiu o IPCA de março em mais 0,93, tinha sido 0,86 em fevereiro. A projeção do IPCA para esse ano pela Focus é 4,81, mas assim, tenho dúvidas, né? Sim. Tenho dúvidas. Porque, por exemplo, pega o GPM acumulado em 12 meses, está 30%. Está em torno de 30%. O IPCA está em torno de 6% também, né? Está caminhando para 6%. Então isso é um fator negativo, porque lá, por conta dessa inflação no mundo todo, você começa a ter uma visão de que os bancos centrais vão ter que rever aquela história de vou manter juros baixos por muito tempo, né? O Fed já falou que não vai aumentar, né? Aqui, o Banco Central já aumentou de 2 para 2,75, né? E já falou que vai aumentar mais 0,75 na próxima reunião. Então fica uma visão, será que os países vão começar a aumentar os juros? Isso muda todo o cenário, né? Muda todo o cenário. E isso que nós vamos falar depois no cenário, tá? Aqui, a Anfávia, por falta de peças, a produção automotiva caiu 12% em março. Isso está acontecendo na indústria toda, tá? Está faltando peça, a indústria automobilística para, muitas empresas não estão dando continuidade à produção porque faltou tudo. O que aconteceu? Lá em 2020, no segundo trimestre, todo mundo parou, né? E o nível de estoque ficou parado. Aí quando foi o terceiro trimestre, todo mundo voltou com um apetite voraz e não houve tempo dos produtores reporem esse estoque. Então está faltando de tudo, cimento, aço, ferramentas, é uma coisa assim fantástica. Veja só, vendas no varejo paulistano em março recuou 38,1%. Março, lembra que março começou a pandemia, então assim, os indicadores que vieram do segundo trimestre vão ser horríveis, né? Isso aí é retrovisor. Teve uma notícia muito boa para nós essa semana, foi o ministro da Infraestrutura conseguiu fazer o leilão de 22 aeroportos, né? Vai arrecadar 3,3 bilhões de reais. A CCR foi a empresa que... Eram 3 lotes, a CCR tomou 2 lotes e uma empresa francesa tomou um lote menor. Assim, fantástico. Inclusive, quando ele foi bater o martelo, ele quebrou, ele quebrou a pecinha de tão eufórico que ele estava. Hoje, inclusive, nós estamos tendo, né, leilão de portos. A gente tem portos e ferrovias hoje, né? Sim. Mas assim, eu confesso que ainda não vi o horário disso, né? Parece que é meio uma dúvida. Mas enfim, está marcado para hoje, né? Bom, como o FMI alterou a expectativa de PIB para o mundo, ele também alterou para o Brasil, né? O Brasil passa para 3,7. Era 3,6, não é muita coisa, mas é uma expectativa talvez otimista, né? Talvez otimista pela deterioração que a gente está vendo. A produção industrial aqui recuou 0,7% em fevereiro, é lógico, né? Nós estávamos no meio da pandemia. Eu fui vendido também o trecho da ferrovia Oeste-Leste, né? Arremataram 32,7 milhões de reais. É uma ferrovia que tem fluxo com safra, é muito importante, mas não houve ágio, né? E agora vamos ver, os portos eu acredito que vai ter ágio, dependendo do porto. A gente tem empresas como Santos Brasil, que são grandes operadoras, elas devem participar ativamente desses leilões, né? Que inclusive ela teve uma grande alta essa semana, porque importante relembrar. Ela fechou um acordo com a Maersk, né, que é uma empresa
que ela opera os containers, então isso foi muito positivo. Se ela levar um porto agora, vai ser melhor ainda. Eu acho que os principais dados do externo e interno são esses. Agora a gente vai falar acho que na próxima semana, né? Sim. Agenda Como que econômica. está a agenda econômica da próxima semana, Pedro? Na próxima semana a gente começa a ter os dados de vendas no varejo para lá, para cá, para tudo quanto é lado, tá? Sai ainda a produção industrial da zona do euro, por conta do que a gente viu na Alemanha pode ser prejudicada, né? E a França também foi, então são dois grandes países do grupo, né? Na quinta-feira saiu o GP10 de abril, né? Os GPs estão vindo todos muito salgados, né? E sexta-feira tem inflação nos Estados Unidos. Então é a venda do varejo, inflação e alguns dados de indústria que são para a semana que vem. A bolsa hoje, como a gente falou, né? Ainda é dia, a bolsa não fechou, mas assim, Aberto ainda. o Ibovespa está caindo 0,4 no pregão de hoje, sobe 2,3 na semana, foi muito positivo, e 1% no mês e menos 1% no ano, né? Então ela está recuperando, está se aproximando do 0 a 0 para virar. Mas a gente precisa discutir cenário, né? Sim, tendo em vista esse cenário agora de mudanças em inflação, principalmente, aumento de taxa de juros, como está um pouquinho a nossa visão de mercado e de aplicações em si ao longo do ano e para os próximos trimestres? Eu enxergo a bolsa um pouco volátil por conta desses fatores de ruídos políticos, né? Do orçamento, principalmente. A gente vê nitidamente que um grupo de políticos quer forçar o estouro do teto da dívida e o Bolsonaro vai vetar isso aí, então fica assim um mal-estar, né? Aí o Congresso tem que administrar isso, o Centrão, né? O Centrão quer subir, o outro, a esquerda quer... Então assim fica esse mal-estar, né? Muito ruído político. Logicamente, eu entendo que o presidente Bolsonaro não vai dar um tiro no pé, né? Sim. Porque, então a gente vê assim, a inflação vai continuar crescendo, os juros vão ter que ser aumentados aqui no Brasil, e talvez já em outros países comece também. Já começou em alguns, mas deve aumentar mais, porque a inflação vai seguir forte por conta das commodities que estão subindo. E como a demanda está forte, não tem por que não ter inflação, né? Você pega o preço da carne aqui, por exemplo, ela puxou muito a nossa inflação, né? Uhum. E na China puxou muito o minério de ferro, né? Então, assim, é complicado. A gente tem que tomar cuidado com uma coisa: a inflação vai continuar subindo, os juros vai continuar subindo. Nós precisamos ter uma definição nos próximos meses da questão política, porque o ano que vem é ano de eleição. O Brasil vai parar, como todo ano de eleição para. Aí vai ficar aquelas pesquisas, né? Não sei se o Lula vai entrar como candidato. O Lula está ganhando, o Bolsonaro está ganhando. E aquilo para o Brasil, né? Sim. Principalmente no segundo semestre. Então, o que a gente espera como um fator positivo? A gente, logicamente, está com o Congresso, os dois presidentes da Câmara e do Senado, são muito mais alinhados ao governo do que eram os dois antigos. Você vê que 2 anos os caras aprovaram só a Previdência, ainda demorou 10 meses, né? Sim. E a gente... E grande parte dessa previdência, inclusive, veio do governo anterior, Veio né? do de aprovação Temer. e do Temer, Veio do não Temer. do governo atual. Então, assim, a gente vê uma vontade muito grande do Congresso em aprovar a administrativa e a fiscal esse ano. Isso é fundamental. Então, assim, a gente tem que acompanhar. Na minha cabeça, o Bolsonaro vai vetar esse negócio para não estourar o teto. E para o ano que vem é isso que eu falei. A gente pode ter um primeiro semestre, se aprovar a reforma, bem positivo. Agora, o segundo semestre, a gente pode entrar numa linha de paralisação. É isso. Perfeito, então. Bom, esse foi nossa visão de mercado, nosso resumo semanal. Agradecemos todos pela audiência e semana que vem estamos de volta. Muito obrigado. Um abraço. Até logo.